Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da USP, e essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Estratigrafia, outra aula introdutória. Hoje a gente vai começar a falar de unidades estratigráficas e discutir as unidades estratigráficas de rocha e as unidades estratigráficas com implicação de tempo. Então a gente vai brevemente discutir o que é a litoestratigrafia, que é a estratigrafia de rochas, discutir unidades estratigráficas de tempo relativo, a bioestratigrafia, e brevemente o princípio da datação absoluta de rochas, como é que a gente estabelece tempo em anos para as unidades de tempo estratigráficas. Então a litoestratigrafia é uma área da estratigrafia que é a mais tradicional. Ela lida com a classificação de camadas e conjuntos de camadas em unidades formais, que seguem mais ou menos o mesmo princípio do Código de Nomenclatura Zoológica, lá do Linneu, né? Em que você tem espécies que se reúnem em gêneros, que se reúnem em famílias e assim por diante. Na verdade, existem até códigos de nomenclatura estratigráficas que têm uma organização muito parecida com os tradicionais códigos de nomenclatura para seres vivos, né? E na litoestratigrafia, a formalização é uma formalização que vem dos códigos americanos ali de perto da metade do século XX. Existem versões brasileiras disso. E o que é considerado como unidade fundamental, que seria a espécie, né, para a biologia, na litoestratigrafia é a formação, que é uma unidade relativamente homogênea de rochas sedimentares. Então ela tem uma composição litológica bem definida, né, predomínio de arenitos, ou de folheiros, ou de calcários. E a definição dela é uma definição que mostra para que ela foi criada. A formação é mapeável em escala 1 para 25 mil, o que significa que ela aparece de uma forma clara num mapa em que 1 centímetro representa 25 mil centímetros. Quer dizer, 1 centímetro são 250 metros. É uma escala de detalhe para mapeamento geológico essa, né? Então ela representa áreas relativamente pequenas em mapas bem detalhados. Então essa é a definição formal, né, do que é uma formação. A gente ouve muito esse termo formação geológica com sentidos amplos, assim, mal definidos, muitas vezes se referindo a formas de relevo, né? Mas formação tem uma definição bem rígida e é isso que é. Quer dizer, são rochas sedimentares ou vulcânicas também, né? Porque rocha distribuída em camadas, a litoestratigrafia lida com rochas em camadas e que é mapeável numa escala 1 para 25 mil. Você pode reunir formações que não são separadas entre si por discordâncias, quer dizer, formações contínuas, assim, num perfil vertical. Você reúne elas em grupos. Existe também o conceito de supergrupo, reunindo vários grupos. E você pode dividir, se for necessário, uma formação em membros. Isso para áreas em que o mapeamento detalhado é muito detalhado é necessário. E camadas específicas de algum interesse econômico também podem ser definidas como uma subdivisão da formação. Então a gente tem a formação, que se reúne em grupo e supergrupo. Pode se dividir em membro e camada. Ela pode se reunir em grupo, não necessariamente. Aqui tem um exemplo de um esquema do que seria uma parte aí da bacia do Paraná, que essas sucessões sedimentares que afloram aqui no sul, no sudeste do Brasil e também em países vizinhos, que é mostrando o que é esse grupo Passa 2, né, esse grupo Passa 2 que é basicamente depositado no Permiano e que tem uma coluna estratigráfica que varia de lugar para lugar, né? Mas ele é subdividido na formação em alguns lugares em Irati, Serra Alta, Teresina, Rio do Rasto,
O Rio do Rastro pode ser dividido em 2 membros, Serrinha e Morro Pelado. Essa é uma seção no Paraná. Em São Paulo tem uma relação diferente. Essas unidades são correlacionáveis a outra formação, que é a formação Corumbataí. E também não há um consenso sobre a hierarquia dessas coisas, né? Em São Paulo já foi proposto que a formação Irati passasse a subgrupo com formações internas, porque se você mapear em 1 para 25 mil, você vai ver que tem coisas mais detalhadas que podem aparecer ali. Mas isso aqui é um exemplo interessante para a gente notar que todas essas hierarquias aqui, quando viram uma coisa específica, uma unidade definida, ela ganha um termo duplo. Então tem uma componente da nomenclatura que é o termo hierárquico, formação, grupo, membro, isso é o termo hierárquico, um desses aqui, e ao lado desse um termo geográfico, de uma seção de referência. Serra Alta, Teresina, Corumbataí, Irati, localidades de preferência, né? Nomes de cidades, de rios, de elementos da geografia física. Então a gente compõe uma formação, um membro, um grupo, seja com um termo hierárquico e um termo geográfico. O termo hierárquico é um desses e o termo geográfico é uma localidade de referência. Então é assim que a gente dá nomes na litoestratigrafia. Agora, para que isso tenha valor, a gente precisa de uma seção de referência. Um lugar lá na localidade tipo, como a gente chama, que contenha a seção inteira, um estratótipo. Se ele é holoestratótipo, ele tem a seção completa, mas ele pode ser complementado por outras seções de partes dessa unidade que são um pouco diferentes e não necessariamente afloram naquela localidade tipo. Isso é um trabalho assim, de formalização de unidades que tem sido cada vez menos feito, né? As pessoas estão preocupadas com outras coisas agora na geologia sedimentar e essa designação formal, essa definição está perdendo um pouco de relevância, mas ainda existem trabalhos recentes que fazem isso. Então aqui tem a formação Nobres, separada da formação Raizama por uma discordância, e você tem as seções de referência, foram bem detalhadas e bem descritas na localidade de referência. Se tem alguma variação, você pode descrever um paraestratótipo. Para que serve isso? Se você tem dúvida se a unidade que você está mapeando é de fato a formação Nobres, você vai na localidade em que ela foi descrita pelos autores que fizeram esse trabalho de formalização, compara a seção que aflora lá com a sua, ou simplesmente estuda a descrição detalhada que foi feita e vê se ela equivale à sua. Então, é formal a litoestratigrafia, tem o objetivo de definir unidades de mapeamento, mas também é usada em lugares que não dá para mapear, como com dados de subsuperfície em unidades que não afloram em bacias produtoras de petróleo e gás. Tem uma característica dessas unidades litológicas que é bom a gente discutir. Vamos desenhar um esquema simples aqui do que seria um modelo de uma... simplificadamente, o que seria uma bacia. E a gente imagina que tem um fluxo de sedimentos vindo daqui. Um delta, né? Alguma coisa assim. Que vai depositar os arenitos numa região mais próxima, folhilhos numa região central, e a outra margem rasa aqui que não recebe sedimentos deposita carbonatos. Então a gente tem uma primeira unidade de tempo. Nesse tempo aqui, a bacia subsidiou um pouco, né? Então a superfície deposicional aí era essa. Os nossos arenitos foram depositados nesse canto, gradualmente passando para folhilhos depositados aqui no centro, que gradualmente passam para carbonatos nesse cantinho.
Isso aqui é um princípio que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que é conhecido muitas vezes como lei, mas não é, né? A lei de Walter, famosa. A gente vai ver o que acontece. Se num segundo intervalo de tempo a bacia está aqui, o seu arenito sempre alimentado por esse lado da bacia, esse cantinho, vai se depositar aqui. Pode avançar mais ou menos. Os folheiros aqui, transicionalmente. E os calcários naquele canto. Note que aqui a gente tem uma coluna. Vamos fazer mais uma primeiro. Então a gente tem uma terceira. Terceiro intervalo de tempo. Os arenitos avançam mais. Vamos dizer que esse delta está progradando. A gente vai ver isso em outras aulas. Os nossos folheiros estão aqui nessa região. E os carbonatos para cá, os calcários. Então, se você fizer uma coluna estratigráfica, levantar uma seção numa determinada posição da bacia, por exemplo aqui, vai ver folheiros, uma seção tradicional em que eles intercalam com arenitos, e arenitos mais em cima. Se você fizer uma seção aqui, você vai ver carbonatos e folheiros em cima disso. Então, essas seções colunares, essas coisas verticais, como a gente mostrou ali na seção tipo, né? Elas mostram um empilhamento de rochas diferentes. Se não tem nenhuma discordância entre elas, se os contatos são graduais, aquele princípio de Walter diz para a gente que essa sucessão que a gente vê na vertical reflete uma variação lateral de ambientes contemporâneos. Olha que interessante. E é isso que a gente viu, porque enquanto depositou esse primeiro arenito aqui, estava depositando folheiro aqui. Continuou depositando arenito mais nessa margem e folheiro no centro. Então, no mesmo tempo em que depositou arenito, depositou folheiro. É bem interessante isso. E quando você litifica, isso aqui vira rocha, e você resolve definir unidades de mapeamento na sua bacia, vamos imaginar que a sua superfície erosiva atual está aqui assim em algum lugar, e essas coisas afloram de forma diferente em áreas diferentes da bacia. Então vira um mapa, né? Você define faz um mapeamento e vê o que aflora onde. Você vai dar um nome de uma unidade estratigráfica para isso aqui, provavelmente formação qualquer coisa, qualquer cidade que tenha se construído em cima. Vamos chamar de formação Mairink. E essa aqui é outra formação, vamos chamar de formação alumínio. E essa é uma terceira formação São Roque. Inventei aqui, né, formações, o termo geográfico, um termo hierárquico. O contato dessas unidades passa aqui. Como eu desenhei isso com muito exagero vertical, parece que esse contato tem 40 graus. Mas na verdade não, né? A gente está representando uma bacia com centenas de quilômetros, aqui talvez até milhares. E essas sucessões que eu representei, elas têm centenas de metros. Então, na verdade, tem um exagero vertical muito grande, é típico aí do jeito que a gente trabalha com figuras em geologia, né? Para poder ver as coisas, a gente exagera a dimensão vertical. E isso aqui, na verdade, esse ângulo de contato aqui é subhorizontal. Então vai parecer que tem uma camada em cima da outra. Só que note como ela se formou. As linhas de tempo são essas aqui. Então, parte dessa formação que está abaixo desse contato, isso aqui, ó, depositou depois que isso já tinha depositado. Então, o contato corta as linhas de tempo.
Isso é típico de unidades litoestratigráficas que não são separadas por discordâncias. Quer dizer, o contato, a gente diz que esse contato é diacrônico. É um contato que corta as linhas de tempo. Isso acontece porque o que controla a litologia é uma paleogeografia, um paleoambiente, e esses paleoambientes coexistem ao mesmo tempo em áreas diferentes da bacia e perduram por um certo tempo durante a evolução da bacia, talvez trocando um pouco de posição, mas de forma gradual, com progradações, retrogradações. Então, o contato litoestratigráfico é tipicamente diacrônico. E a litoestratigrafia não é uma boa forma da gente estudar, entender o tempo geológico por causa disso. E qual que é um bom jeito de estudar o tempo geológico? Bom, a gente já viu na aula anterior, que trata da evolução dos conceitos da estratigrafia, principalmente da bioestratigrafia, do tempo relativo, da relação entre camadas e tempo, que o Opel definiu o conceito de biozona lá no século XIX, que é um conjunto de rochas que contém uma assembleia distintiva de fósseis, que são diferentes da biozona de cima e da biozona de baixo. Tem vários tipos de biozona, né? Essa aqui de ocorrência total, uma biozona em que esse fóssil específico surge aqui e some aqui. Então essa biozona é marcada pela presença desse fóssil. Ele não ocorre aqui e não ocorre aqui. Então a simples presença desse fóssil específico define essa biozona. Tem outros tipos, né? Tem um tipo que você vê no mesmo nicho ecológico, um fóssil que ocupa esse nicho passa para outro e passa para um terceiro, fica melhor ainda, né? Então são 3 biozonas de ocorrência total sobrepostas aqui, mas você pode ter uma biozona de ocorrência parcial, quer dizer, todo esse intervalo tem esse fóssil, mas nesse intervalo daqui para cima ele coexiste com esse, daqui para baixo ele coexiste com aquele. Isso também define 3 biozonas diferentes. Uma biozona de assembleia, esse intervalo é o lugar onde eu encontro esses 4 juntos. Isso é um tipo bem comum de biozona. E uma biozona por abundância, esse fóssil era raro aqui, fica abundante aqui e volta a ser raro. Então tem vários tipos de biozonas, né? Mas como a gente viu antes, elas servem para a gente determinar a coluna relativa do tempo. Então a gente sabe que determinada biozona sempre vem antes dessa outra, que vem antes dessa outra. Se eu encontro na minha região essa biozona, eu sei que ela é mais jovem do que as camadas de várias regiões que estão nessa biozona e mais velha do que as camadas dessa biozona. Olha que interessante, se a gente volta para a figura anterior, a gente pode imaginar que cada intervalo desse aqui é o limite de uma biozona. Então, as unidades litológicas, uma unidade litológica contém mais de uma biozona. E são as mesmas biozonas que a outra unidade litológica contém. Então, essa é a diferença entre uma unidade de tempo e uma unidade rocha. A biozona é uma unidade que marca tempo. A gente viu já na aula anterior que a base conceitual disso é o princípio da sucessão faunística, que é explicado pela evolução. Enquanto que a unidade litológica a gente acabou de ver que costuma ter contatos diacrônicos. Então, biozonas diferentes acontecem na mesma unidade litológica e pode acontecer em outra, as mesmas 3, mostrando que partes diferentes dessa unidade são correlatas no tempo a partes diferentes dessa outra, talvez dessa terceira. Bom, mas com isso a gente monta uma coluna do tempo que é toda relativa. A gente sabe que uma determinada biozona é do Jurássico e é do meio do Jurássico. Você viu aquela biozona na sua bacia, você sabe que aquela rocha é do meio do Jurássico. Mas o que isso quer dizer em tempo, em anos? Isso é uma evolução do século XX, né? Quando se descobriu a radioatividade e se descobriu esse princípio do decaimento radioativo, que faz com que um elemento radioativo vá se transformando em outro, né? Porque ele perde massa no processo, então ele vira outro elemento.
ou outro isótopo do mesmo elemento, se ele tiver a mesma nuvem eletrônica. Então, se você conhece a taxa com que isso decai, que é medida em meias-vidas, acho que todo mundo estudou no ensino médio, né? Você pode partir do princípio que quando o seu cristal se formou, ele fechou o sistema com uma certa quantidade desse elemento radioativo, com o decaimento progressivo no tempo, a abundância do elemento pai decai e a do elemento filho, que é o vermelhinho, vai aumentando. Se você conhecer a taxa de decaimento, você pode reconstituir quanto tempo faz. Tem dois princípios aqui. Conhecer a taxa de decaimento e ter fechado o sistema no início, nesse tempo zero. Para que isso aconteça, fechar o sistema, a gente tem que ter um mineral que se formou nessa idade. O mineral se formou quando fechou o sistema. Isso não é uma premissa comum em rochas sedimentares. A maior parte das rochas sedimentares é feita de materiais que se formaram em outro lugar, sofreram transporte e depois depositaram. Então, para calibrar aquela coluna relativa do tempo em termos absolutos, é necessário que se encontre materiais datáveis com esse princípio absoluto. Essa aqui é uma simplificação, né, de um único elemento pai que decai para um filho. Existem sistemas mais complexos, com cadeias de elementos pais que geram filhos, que também são estáveis e geram ainda outros, né? Elementos e isótopos, pode ser até o mesmo elemento, mais de um isótopo. Os sistemas mais comuns são o carbono 14, bastante famoso, que serve para coisas relativamente recentes, né? Na escala de poucas dezenas de milhares de anos. Estudos de luminescência de traços de fissão de apatita não seguem esse princípio, seguem outros princípios físicos, mas lidam com propriedades aqui. A gente não calibra o tempo geológico com esses aqui. Agora, sistemas de decaimento radioativo em minerais formados principalmente em processos ígneos, o sistema potássio-argônio e o sistema urânio-chumbo, note aqui em rochas vulcânicas ou piroclásticas, que são formadas por fragmentos, mas durante a erupção, elas têm um alcance bastante bom no tempo, né? Que vai aí de 20 mil aqui no potássio-argônio até bilhão e milhão a bilhão para o urânio-chumbo. Então, o sistema foi calibrado se encontrando em algumas regiões da Terra sucessões, e aqui a gente sempre faz essa representação, né, como na seção tipo, que é o que a gente chama de seção colunar, em que você tem a granulação nesse eixo aqui, então vai dizer se é argila, silt, areia fina, areia média, assim vai. A gente vai ver isso em outra aula. E aqui a espessura das camadas. Então você tem uma sucessão que tem algumas camadas de rocha, e aí aparece lá um nível vulcânico ou vulcanoclástico no meio, que tem materiais datáveis por geocronologia, por esses métodos que analisam a idade de um mineral neoformado ali durante a cristalização dessa rocha, né? E aí outras camadas mais jovens que depositaram em cima. Você consegue atribuir uma idade absoluta para isso aqui, um tempo absoluto, quanto tempo faz que isso aqui se formou, e aí com as biozonas que você tinha definido relativas em cima e embaixo, você sabe que essas biozonas são mais velhas do que isso e essas são mais jovens do que isso. Um grande esforço de encontrar situações como essa em muitos lugares do mundo é o que faz com que a gente vá calibrando cada vez melhor a nossa tabela do tempo geológico que a gente viu na última aula. Todo ano sai uma nova, com novas calibrações, refinamentos do erro dessas idades e melhor calibração, principalmente dos limites entre os períodos daquela tabela do tempo geológico.